Dois homens são presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento de um jornalista britânico e um indigenista brasileiro no Amazonas. O preço do litro da gasolina pode cair mais de R$ 1,20 sem os impostos estaduais e federais. E você vai ver também. Preços dos aluguéis residenciais subiram em maio. Tropas russas avançam no leste da Ucrânia e deixam um rastro de mortes. Estados Unidos e Coreia do Sul fazem mais manobras militares e aumentam tensão na Ásia. Europa quer que celulares tenham um carregador universal. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós falamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E olha só, a Polícia Federal prendeu dois homens suspeitos de estarem ligados ao sumiço do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips. Os dois estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Uma operação especial com participação da Marinha e da FUNAI foi montada para as buscas. Os homens presos seriam pescadores e foram identificados apenas pelos apelidos Churrasco e Jânio. Os dois teriam ligação com o sumiço do indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, que estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Churrasco é um líder comunitário da região. Ele teria uma reunião marcada com Bruno para tratar da realização de trabalhos conjuntos entre a população ribeirinha e os indígenas. O local fica na divisa com o Peru e a Colômbia e tem um histórico de problemas com tráfico de drogas, garimpo ilegal e roubo de madeira. Uma força-tarefa comandada pela Marinha foi montada para as buscas. Agentes da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, também participam dos trabalhos. A informação sobre a operação foi publicada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no Twitter. E uma barreira deslizou no Recife, capital de Pernambuco, nesta manhã. E 4 pessoas ficaram sob os escombros. 3 delas foram resgatadas com vida, mas uma acabou morrendo. E com isso, subiu para 129 o número de mortes causadas pelas chuvas. Um adolescente de 13 anos, resgatado após deslizamento de barreira no bairro Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, morreu. Outras 3 vítimas ficaram feridas, sendo um homem de 43 anos e 2 mulheres. 5 casas foram atingidas pelo deslizamento da barreira depois de uma madrugada de muita chuva. Mais de 20 bombeiros em 5 viaturas trabalharam no resgate das vítimas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Defesa Civil do Recife também foram acionadas para o atendimento. Em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, uma outra barreira deslizou e atingiu ao menos 2 casas na comunidade do Oitizeiro, nesta manhã. Chovia bastante no local e ao menos 6 pessoas, incluindo menores, ficaram soterradas e foram retiradas dos escombros por moradores da região. As vítimas foram socorridas pelo SAMU. E atenção, a previsão indica que as pancadas de chuvas devem continuar na região, com intensidade moderada e forte. Pelo menos 37 cidades pernambucanas já decretaram situação de emergência. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou um conjunto de propostas para reduzir os impostos sobre os combustíveis e tentar baixar os preços que estão impactando a inflação. A declaração foi feita ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. O evento ocorreu após reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que também participaram do anúncio. Os combustíveis têm sido o principal motor da inflação, que acumulou 12,13% nos 12 meses até abril. Bolsonaro disse que a alta afeta principalmente os mais pobres. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós
pagaríamos aos senhores governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Entre as propostas do Executivo está a redução de impostos federais e compensação para governadores reduzirem seus impostos locais. Sem entrar em detalhes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a repórteres que isso pode custar ao governo entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. A proposta do governo está sujeita à aprovação de um projeto de lei que já tramita no Congresso e de uma emenda constitucional que exige 3/5 dos votos nas duas câmaras e que ainda não foi apresentada. Nos 12 meses até abril, os combustíveis subiram 33,24%. Olha, a gente acabou aí de ouvir o presidente, mas o que a maioria das pessoas quer saber é quanto esse corte nos impostos dos combustíveis pode refletir no bolso do consumidor. De acordo com os cálculos do governo, o preço da gasolina pode cair em mais de R$ 1,20 por litro, mas os detalhes da proposta ainda não foram fechados. As medidas anunciadas para reduzir o preço dos combustíveis, segundo cálculos do próprio governo federal, podem reduzir o preço do litro do diesel em cerca de 82 centavos. Já a gasolina pode ter uma diminuição do preço do litro de cerca de R$ 1,20. Para a União, essas medidas devem gerar um impacto de 40 bilhões de reais para os cofres federais. O valor é uma estimativa feita pela equipe econômica e inclui tanto a isenção do PIS/COFINS e da CID sobre a gasolina e o etanol, como a compensação aos governos estaduais pela não cobrança do ICMS sobre o óleo diesel e gás de cozinha. Pelos cálculos, só a isenção do PIS/COFINS e da CID deve gerar gastos em torno de 15 bilhões de reais, enquanto a compensação com ICMS zerado para diesel e gás deve chegar a uma renúncia fiscal de mais de 25 bilhões de reais. O texto final da proposta deve ser apresentado ainda neste mês, após a aprovação de projeto que estabelece teto de 17% sobre o ICMS. A expectativa é de que esteja previsto uma espécie de fundo de compensação com validade até o final deste ano e que o gasto seja alimentado por receitas extraordinárias, como as provenientes da estatização da Eletrobras. E ainda falando sobre o assunto, o preço cada vez mais alto dos combustíveis, aliado aos custos de manutenção dos veículos, estão fazendo com que motoristas de aplicativos repensem se a profissão vale mesmo a pena. Jean trabalha como motorista de transporte por aplicativo há mais de 2 anos. Ele usa o próprio carro. Antigamente, o trabalho rendia algum dinheiro e completava a renda da família dele. Hoje, para pagar as despesas do dia, como combustível e a manutenção do carro, precisa ficar mais horas dirigindo. Antigamente a gente trabalhava 8 horas, agora tem que trabalhar 12, 14 horas. Não aumentou só o combustível, aumentou troca de óleo, pneu, tudo isso aí, documentação do carro também, PVA, licenciamento, tudo isso aumentou, né? Para esse especialista em finanças, a pandemia foi uma das vilãs desse mercado. Trouxe a alta da inflação, que impactou muito neste setor. A outra foi a falta de planejamento financeiro. É aquela coisa de não saber dizer não para a família, não compartilhar esse momento de uma forma mais clara. Ainda é muito tabu dentro das famílias a gente falar de dinheiro, né? Então, e agora, o principal, né, é não saber quanto ganha e quanto gasta. E não foi só no bolso o prejuízo. Um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo aponta que motorista de transporte por aplicativo já é a 5ª ocupação com maior número de acidentes na capital paulista e a 6ª com maior número de vítimas fatais. A pesquisa realizada por uma associação de motoristas por aplicativo apontou que entre as maiores causas de acidente estão as jornadas excessivas de trabalho. Muitos profissionais precisam emendar dias e noites para poderem pagar as despesas com gasolina e até manutenção do veículo. A empresa, ele é uma empresa individual, né? Mas os custos dele também se correlacionam com os custos familiares. Então, quando você vê, realmente a conta muitas vezes não bate. Fatores que também trazem problemas sérios de saúde para esses profissionais. E aí o que acontece? Ele não consegue, às vezes, render o tanto que ele gostaria, né? E aí ele começa a trabalhar horas ininterruptas
que vai acarretar um problema emocional, vai acarretar vários problemas na família também e pode até chegar a um quadro depressivo. Que aí fica pior, né? Porque vai ficar acamado ou vai ficar isolado e não vai conseguir trabalhar. O Jean já está pensando se vale a pena continuar na profissão. Muitos motoristas desistiram porque não está compensando, principalmente quem trabalha com carro alugado. A gente não compensa. Você se deslocar 4, 5 km para chegar até o passageiro e depois ele fazer uma corrida que vai rodar 3 km. Para a gente que é motorista sobra R$ 6,10. E os preços não param de subir. Além dos combustíveis que a gente acabou de ver, os aluguéis residenciais também subiram no mês de maio. E São Paulo foi a única cidade do país com queda na variação média do aluguel. O índice de variação de aluguéis residenciais, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,59% em maio deste ano. A taxa é inferior ao observado no mês anterior. Em 12 meses, o índice acumulou uma variação de 8,83%. Essa é a maior taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 2019. E em maio, a única cidade a apresentar queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo, menos 0,26%. Mas em abril, a capital paulista teve alta, 1,27%. Já outras 3 cidades apresentaram inflação em maio. Rio de Janeiro, 1,31%, Belo Horizonte, 1,97% e Porto Alegre, 0,87%. O governo federal prevê liberar até 90 bilhões de reais em crédito a micro e pequenas empresas neste ano. A maioria das empresas ativas no Brasil é de microempreendedores individuais. Os financiamentos devem ser concedidos via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. As pequenas e médias empresas já correspondem a 27% do Produto Interno Bruto brasileiro. E do total de empresas ativas no país, quase 13 milhões e meio, ou 69%, são de microempreendedores individuais. De acordo com o levantamento, o Tocantins foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no primeiro quadrimestre deste ano, com elevação de quase 29% em relação ao último quadrimestre de 2021. Olha, a gente muda de assunto agora e fala de saúde. O Brasil tem quase 60 mil pacientes aguardando por transplantes. E o Ministério da Saúde lançou um programa com uma série de medidas para diminuir essa fila. O Brasil tem cerca de 57 mil pacientes aguardando na fila de transplantes. E mesmo com a melhora no cenário epidemiológico brasileiro, transplantes seguem em queda. A fila cresceu 7% em relação a setembro de 2021, quando havia pouco mais de 53 mil pacientes na espera. Para tentar melhorar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Qualificação do Sistema Nacional de Transplantes, o Qualidote. A medida pretende redefinir e criar incentivos sobre indicadores de qualidade em doação e transplantes. Após a reclassificação de todos os centros transplantadores, devem ser investidos 26 milhões de reais no programa. O nosso compromisso de continuar apoiando essa política pública de saúde, que é uma política fundamental no nosso país e para que se garanta o direito à saúde como um direito fundamental. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que a quantidade de procedimentos realizados estavam aumentando anualmente desde 2017. Mas recuaram nos últimos 2 anos por causa da pandemia. E veja a seguir, Estados Unidos e Coreia do Sul fazem novas manobras militares e aumentam a tensão na Ásia. E olha, você vai ver também, europeus querem obrigar fabricantes de celulares a adotarem um modelo único de carregador. Nós voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta a 1h19.
E olha só, no leste europeu, mais especificamente na região do Donbass, o conflito continua. Tropas russas avançam sobre a Ucrânia e travam uma batalha sangrenta pelo controle local. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, as forças ucranianas que defendem a cidade estão resistindo, mas os russos são mais numerosos e mais poderosos. Severodonetsk e a vizinha Lysychansk viraram cidades mortas por causa da intensidade dos ataques russos. Se conquistar as duas cidades, o governo russo assume o controle de toda a província de Luhansk, que ao lado de Donetsk formam o Donbass, região estratégica para Putin, que tem o objetivo de expandir as fronteiras administrativas dos separatistas na região, que é conhecida historicamente pela área de mineração e produção metalúrgica. Autoridades ucranianas dizem que o conflito com a Rússia se transformou em uma guerra de desgaste e que eles precisam de envio constante de ajuda militar até derrotar o exército russo. De acordo com Kiev, as tropas de Moscou já ocupam 1/5 do território ucraniano. No total, mais de 20 mil toneladas de grãos estão paradas em portos ucranianos. O Conselho de Segurança da ONU acusou a Rússia de provocar a disparada do preço dos alimentos e de usar a crise como uma arma de guerra, jogando milhões de pessoas na pobreza. Tensão também na Ásia. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul enviaram aviões de guerra para realizar manobras sobre o Mar Amarelo. Essa é a segunda demonstração bélica dos dois países nesta semana. E um novo recado para a Coreia do Norte. Coreia do Sul e Estados Unidos enviaram aviões de guerra sobre as águas próximas da Península Coreana nesta terça-feira em uma nova demonstração de força em resposta aos recentes testes de mísseis da Coreia do Norte. 16 aviões de combate sul-coreanos, incluindo caças F-35 e F-16, integraram um esquadrão de ataque sobre o Mar Amarelo, no que o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul chamou de responder à ameaça inimiga. As manobras aéreas acontecem um dia depois dos disparos de 8 mísseis balísticos por parte dos dois aliados no Mar do Japão, depois de testes com armas similares por parte de Pyongyang. No domingo, a Coreia do Norte disparou 8 mísseis balísticos de curto alcance a partir de 4 pontos diferentes no intervalo de 30 minutos, em um dos maiores testes até o momento. Autoridades americanas e sul-coreanas alertam há semanas que o regime de Kim Jong-un se prepara para executar um novo teste nuclear. A subsecretária de Estado americana afirmou que uma resposta rápida e contundente vai ser apresentada caso Pyongyang decida seguir adiante com o que seria o 7º teste do tipo do regime comunista. As manobras aéreas desta terça-feira foram a terceira demonstração de força dos aliados desde a posse do novo presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que prometeu uma postura mais dura com o país vizinho. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrentou na segunda-feira uma votação do parlamento que poderia retirá-lo do cargo, mas ele conseguiu se salvar. O parlamento britânico votou a chamada moção de desconfiança, que é uma consulta sobre a confiança dos deputados na capacidade do primeiro-ministro em permanecer liderando o governo. O anúncio da votação foi feito por um dos funcionários do Partido Conservador, Graham Brady. Com 148 votos pedindo sua saída e 211 a favor, Johnson permanecerá no cargo e não pode sofrer nova moção pelos próximos 12 meses. Segundo as regras do governo britânico, o partido precisa que 15% dos seus parlamentares apresentem uma carta com o pedido, ainda que de forma secreta. 54 dos 359 deputados fizeram o pedido, o que ativou a votação. A polêmica que envolve Boris Johnson até hoje não é bem vista pela população inglesa, pois na época as visitas eram proibidas e a maior aglomeração se limitava a 2 pessoas ao ar livre, ainda que a uma distância de 2 metros. De acordo com as pesquisas, apenas 27% defendem a permanência do premier no cargo. Além disso, o discurso de Johnson durante os meses de acusação não foi convincente, ainda mais por este ter sido apenas mais um entre os eventos que ele é suspeito de ter organizado em momentos de proibição.
A polícia britânica emitiu um total de 126 multas por festas realizadas no gabinete do primeiro-ministro. Johnson e sua esposa foram multados em abril por um encontro no gabinete para comemorar o aniversário de 56 anos do primeiro-ministro em junho de 2020. E olha só, essa notícia é para aquelas pessoas que sempre esquecem o carregador do celular e faz muita falta. Aí precisa pedir para um amigo e nem sempre encontra um carregador compatível. A Europa quer tornar obrigatória a fabricação de carregadores universais, ou seja, Juliana, o mesmo servir para todo tipo de aparelho, independente da marca. Mas nem tudo são flores, viu? O projeto enfrentou uma forte oposição, principalmente da Apple, que costuma usar um modelo diferente em seus aparelhos, além de vendê-los separadamente. A norma será uma entrada USB-C para todos estes dispositivos com o objetivo de limitar os resíduos tóxicos de milhares e milhares de cabos de vários formatos e também defender o direito dos consumidores obrigados a acumular vários carregadores. O projeto enfrentou forte oposição da gigante de tecnologia Apple, que defende sua conexão e tecnologia de carregamento Lightning. O comissário europeu da indústria, Thierry Breton, saudou o acordo e mencionou no Twitter que o interesse geral da União Europeia prevaleceu. Segundo ele, o acordo significa mais economia para os consumidores do bloco e menos resíduos para o planeta. De acordo com a União Europeia, os europeus gastam cerca de 2 bilhões e 400 milhões de euros, ou mais de 12 bilhões de reais por ano, em cabos e adaptadores para carregar seus dispositivos móveis. Em 2009, a Comissão Europeia promoveu um acordo de adoção voluntária com a indústria para reduzir o enorme custo dos cabos, mas não conseguiu convencer a Apple. A empresa alega que a adoção de um único carregador é um freio à inovação. Olha, Kleber, eu realmente espero que essa moda pegue aqui no Brasil, porque tá difícil, né? E vai ser bom para todo mundo, né, Ju? Com certeza. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E eu lembro a vocês que às 13 horas e 50 minutos eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo. Então, até mais.